muito bem-vinda. Obrigada. Dá uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui na nossa conversa. Vai ser um Boa prazer noite. imenso, né? Já é um prazer imenso estar com a amiga aqui. Vamos conversar sobre... Para mim, você nem imagina. Eu só aceitei o convite porque nós dois temos uma boa conexão, né? Já deu certo, já deu certo. Olha só, antes de começar, sempre a gente faz uma música, né? Eu estava aqui cantando antes de você chegar, mas agora que você chegou, para um convidado, eu vou sempre trazer uma música que eu, na minha concepção, enxergando o personagem, a pessoa que está sendo convidada, que no caso hoje é você, uma música que eu acho, na minha visão, que se identifica com a amiga. Então, vou fazer primeiro a música, depois a gente começa a nossa conversa, tá bom? Muito bem, vamos lá. Ela falou, gente, que estava com um friozinho na barriga. Eu sinto toda vez isso. Mas vamos lá. Caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido, fica perguntando e vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, andar distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e cele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e cele assim, assim com toda simplicidade. Deus nos conserve e guarde. É isso? Minha amiga, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com a amiga aqui. Amanhã espero vê-la pessoalmente, né? Aí no Renascer. Felizmente, amo o Roneide, amo coraçãozinho para Roneide, mas amanhã o pessoal vai lá para ver a gente, né? Roneide vai para o Doroteia, vai com a equipe espiritual, que a gente nunca tá só, mas os encarnados de lá do Bezerra vai para lá o Renascer, já está combinado. É verdade. Deilza, vamos lá. A primeira pergunta para a amiga é uma pergunta difícil, mas tenho certeza que a amiga vai saber responder. Eu quero que você diga para nós quem é a Deilza, sem dizer o que a Deilza faz. Que coisa difícil, hein? Eu me defino uma pessoa que está sempre a caminho. Sempre a caminho. Sempre a caminho. Estou sempre caminhando. Aberta a novos aprendizados, aberta a reaprender, né? Que durante a vida da gente, a gente tem muitas verdades e com o tempo a gente vai aprendendo que você não pode engessar. Tem que estar sempre em movimento. Muito bom. E é isso. Muito bom. Muito bom de verdade. Ou seja, a gente não pode estacionar, né? Estamos sempre em movimento. Sempre em movimento. Sempre em movimento. Muito bem. É uma pergunta que eu sempre vou fazer essa pergunta de início para qualquer convidado que vier aqui conversar com a gente.
Porque nós estamos muito acostumados a dizer quem a gente é ou identificar as pessoas por aquilo que as pessoas fazem. Mas, na verdade, aquilo que as pessoas fazem não define quem é a pessoa, né? E assim, fiquei muito feliz que a amiga respondeu, porque já fiz essa pergunta para outras pessoas, sem ser aqui na live, pessoalmente, e as pessoas ficaram, eita, eu não sei responder. E aí eu perguntei, qual é a sua idade? A pessoa disse, não, eu tenho 40. Aí você está 40 anos e ainda não sabe quem você é, não é? É verdade. É verdade. É verdade. Vamos lá, vamos conversar sobre vida. O que significa viver uma vida plena e realizada para você, minha amiga? Lembrando que os seus exemplos, as suas respostas, vai servir de exemplo para quem nos escuta, que talvez esteja sem essa direção. Vida plena para mim é viver, pelo menos tentar viver os ensinamentos de Jesus, né? Porque todo mundo que conhece a doutrina diz que existem duas vidas, uma antes e uma depois, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer Jesus há algum tempo atrás, e eu tinha uma vida muito vazia, muito perdida, muito sem rumo. E daí eu conheci Jesus. Passei algum tempo sem. Aliás, ainda conhecendo, né? Conheci aqui com uma dúvida e eu decidi transformar a minha vida através de Jesus, através do Evangelho. E digo a você que foi o melhor acerto da minha vida. Porque a vida da gente é tanta reviravolta, né? Tantos acontecimentos. Quando a gente não tem uma direção, a gente fica igual um barco. Vai para um lado, que vai para o outro, que vai para onde a onda leva, né? E não encontra o cais. E não encontra o cais. A vida da gente é dessa forma quando a gente não conhece Jesus. Quando a gente conhece, não que a gente vai deixar de ter problema, mas a gente já sabe para onde quer ir. A gente já sabe para onde não quer voltar de jeito nenhum, já sabe o caminho que quer ir. É só seguir. Como o caminho tem muitas pedras, a gente ainda se machuca muito, é óbvio, porque a gente está aprendendo, né? Sim. Mas saber o ponto final é muito bom. É muito bom. Dá uma certeza de que você é filha de Deus, sabe? Você é filho de Deus, que Ele está ali só esperando que você chegue mais pertinho. E a gente está caminhando, viu? Estou entendendo. E a gente está caminhando. Deusa, como E a gente você. tá caminhando. O que foi que fez você tomar essa decisão? Você falou que o sentido, o significado da vida foi quando você encontrou Jesus, né? Quando você encontrou o Evangelho. O que fez você tomar essa decisão? Porque nada dava certo. A minha vida era um verdadeiro caos, sabe? É emocional que eu falo, né? Verdadeiro caos emocional. Tantas incertezas, porque eu vim da igreja católica. Quando eu tinha 16 anos, 17, 16 anos, 15 mais ou menos, eu fiz uma pergunta para uma pessoa que vivia na igreja. Aí eu perguntei a ela por que eu sofria tanto na vida. Aí ela disse assim, porque você está pagando um pecado que uma mãe, uma tia sua, não sei quem fez, não sei quem. Mas Jackson do céu, isso me deu uma revolta. Menino. Pagando dívida dos outros, né? Mas eu fiquei revoltada.
sabe? Que Deus é esse, que todo mundo falava que era Deus, bom, que era pai, e era isso. A minha vida era um caso sério, era só cabeçada, como diz a história. Nada dava certo, né? E já testei Deus de várias formas. Muito. Até na frente de carro eu andava, testando Deus. Até que eu encontrei a dona Elza Miranda, que foi minha instrutora de cabeleireira. Aí ela me apresentou Deus. E aí, a partir desse dia, eu fiquei mais calma, né? Fiquei mais calma, porque quando ela me apresentou Deus, ela me apresentou da forma mais linda que eu conheço, que eu já vi. Que ela me apresentou, ela falou assim: você já prestou atenção na natureza? Você já viu uma rosa desabrochando? Você já prestou atenção? Você já prestou atenção que todos os dias você acorda e tem um sol maravilhoso, sabe? Ela disse: você já prestou atenção no sorriso de uma criança? Como não ver Deus no sorriso de uma criança? E ela foi me falando, sabe? E eu comecei a me interessar por esse Deus. E daí, durante as conversas que nós tivemos, né? Porque ela começou a conversar comigo assim. Ela disse: Deilza, você é tão alegre, mas seu olhar é tão triste. Por que seu olhar é tão triste? E aí começou a nossa conversa por aí. E daí ela começou a me falar de Deus e me apresentou o Evangelho, me falou para eu ir para a federação, né? Aqui em Maceió, pediu para eu ir para a federação e eu comecei a perambular e a cada coisa que eu via, eu me interessava mais. E quando eu li o Livro dos Espíritos, aí ele transformou a minha vida. Porque ali eu encontrei todas as respostas, sabe? Todas as respostas eu encontrei no Livro dos Espíritos. E foi como se eu estivesse relembrando, né? Relembrando. E aí eu comecei minha peregrinação. E tá até hoje. Até hoje, graças a Deus. Deilza, mas fala mais para nós aí, como é essa parte de conhecer Deus? Qual foi que diferença foi desse Deus que foi apresentado a você para esse Deus que a gente escuta por aí, um Deus que abençoa um e deixa de abençoar outro, um Deus que é vingativo, ou agora que está na moda, um Deus que recebe Pix, recebe transferência bancária, né? Deus está sendo apresentado para o mundo de várias formas, né? De vários jeitos, de acordo com quem pensa e fala. Como foi esse Deus que lhe apresentaram? Você já falou aí que foi na natureza, na simplicidade, no sorriso de uma criança, mas como foi assim que ela apresentou, que gerou esse impacto e essa curiosidade de você realmente dizer: esse aí é o Deus que eu estava procurando? É porque ela falou que Deus nos ama incondicionalmente. Ama a mim, ama você. Ela me disse uma coisa que me impactou muito, que ela disse assim: Deus ama Jesus na mesma medida que ama Hitler e ama você na mesma medida que ama Jesus. Sabe? Então, isso me impactou muito, porque a gente vinha daqueles pecados, né? A gente vem de muitos pecados, a vida é um pecado só. Tudo é pecado, você não pode isso, você não pode aquilo, porque se você fizer isso, que Deus vai lhe castigar, que Deus vai lhe punir. De repente, ela me apresentou esse Deus que amou, que me ama, que Ele nunca me culpa, me culpou, me condena, nunca me condenou, nem me condena. Porque Ele me ama, que Ele me dá a oportunidade de rever os meus erros, né?
porque nós erramos mais do que pecamos. Nós erramos porque muitas das vezes a gente não tem um parâmetro do bem e do mal. Que a gente não tem um parâmetro de dizer assim, não, até aqui você fez isso, mas se você mudar a sua forma de viver, se você transformar a sua vida, a sua vida vai ser transformada pelo amor. Então, eu comecei a ver isso. Como eu disse no começo, a minha vida era um verdadeiro caos. E você foi com tanto encontrando engano. Hã? Você foi encontrando o equilíbrio, né? Fui encontrando o meu equilíbrio, entendeu? Aos pouquinhos eu fui encontrando o meu equilíbrio. Tanto é, e uma coisa, Jackson, que eu sempre falo é o seguinte: eu sempre falo para as pessoas que quando Jesus verdadeiramente, quando você permite que Jesus verdadeiramente transforme sua vida, é uma coisa que todo mundo vai ver essa transformação. Todo mundo vai olhar para você e ficar assim, eu não acredito que é você, sabe? Porque a luz não dá para esconder, né? Eu não acredito que é você, porque realmente eu deixei tudo aquilo que antes eu achava que preenchia a minha vida, né? Preenchia a minha vida e eu preenchi a minha vida com o que hoje realmente tem sentido, que é o amor de verdade, que é o amor, que aí a gente começa a se amar, né? O amor de Jesus, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amar. Né? Tem muita gente que vive, que tem falado de um amor, eu amo tanto, mas não se ama. Não sabe nem que sentimento é esse, né? Não sabe. Deilza, agora com relação a esse encontro com Jesus, com Deus, esse Deus diferente, esse Deus de amor, você hoje, com essa experiência, essa vivência de espiritismo, você já consegue identificar que esse Deus que foi apresentado a você, ele independe da religião que você acredita? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Eu sempre falo para as pessoas, tem muita gente que eu converso, e eu sempre falo que religião, ela serve para conectar pessoas que pensam da mesma forma, né? Que têm o mesmo entendimento, mas que pode ser qualquer religião, que Deus está em todos os lugares. Deus não está só em uma religião, nem em uma denominação, não. Ele está aí. Tanta gente que a gente conhece que não tem religião e tem uma humanidade fabulosa, né? Eu conheci duas pessoas que a gente conversava, a gente passava a tarde toda conversando de Jesus. Ela é evangélica, elas duas evangélicas, e eu espírita. E para falar de Deus é universal, não precisa estar uma dizendo que é isso, não. A gente falava de Jesus, o amor de Jesus, o amor transformador de Jesus. E é uma coisa que não é hipocrisia, sabe? Não é hipocrisia. É libertador, né? É libertador, sabe? Você passar a querer olhar com outros olhos a vida, sabe? Tô entendendo. Você passar a perceber qualquer pessoa que chega perto de você. Não só quem lhe convém. Observando essa sua fala e essa forma que você trouxe essa visão de Deus para nós, eu lembrei de uma certa ocasião que ouvi uma mensagem que dizia que Deus escuta todas as orações, a oração de um padre que está na igreja ali celebrando a missa, de um pastor que está realizando o culto, como de um palestrante que está numa casa espírita,
mas ele para da mesma forma para ouvir um morador de rua, que está no sinal, às vezes, que está sem nada, mas na hora que ele ajoelha ou ele eleva os pensamentos até Jesus, ele, Deus, nos ama tão igual a todos que ele para da mesma forma que para ouvir um, para ouvir o outro. Então, é esse Deus realmente que você está falando, um Deus que liberta, um Deus que não olha para a religião, Não, né? Mas olha para o nosso coração. É isso? também. Pois é, então esse encontro com Deus, para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, dentro das suas palavras fica a primeira mensagem, que não importa o problema, a dificuldade ou a vida louca que você tenha. Esse Deus está aí disponível para lhe ouvir a qualquer momento, não é isso, Deus? Qualquer momento, qualquer momento. E é uma coisa instantânea, assim, sabe? É instantâneo. Quando você está bem aperreado mesmo, quando você para e diz, Deus, me ajude, é automático. A ajuda vem automaticamente. É incrível, é como se tivesse assim, você está num lugar quente e de repente alguém lhe cobre com uma coisa fria e você vai esfriando aos poucos. Eu sou. Eu era não, eu sou. Sou menos hoje. Eu era muito hiperativa. Para mim, era no impulso, eu era muito impulsiva. Uhum. Demais, eu era impulsiva. Então, há uns anos atrás, Deus me colocou na mão um trabalho com idosos. E foi a minha escola. Um trabalho maravilhoso. E aí, logo no início, aí eu ia com aquele impeto todo, falava quando chegava lá, aí elas olhavam para mim assim. Quando eu falava uma coisa, elas falam aí eu comecei a me frear. Foram as idosas da Casa do Caminho que eu comecei a frear os meus impulsos, meus impetos de qualquer hora, sabe? Porque nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que nós falamos. Porque da mesma forma que um simples bom dia salva uma vida, uma palavra pode acabar com ela. Verdade. Não é verdade? Então, a gente precisa ter em mente como Deus é maravilhoso na vida da gente. É verdade. Uma boa noite aí para nossa amiga Adriana, que entrou aí, está dando boa noite para nós. Deusa, você falou que encontrou esse Deus, né, libertador. Eu queria saber de você qual foi a maior mudança da Deusa do passado para essa Deusa que a gente conhece hoje. Qual foi a maior transformação que aconteceu em você depois de se conhecer esse Deus libertador? O que é que você identifica? Não, eu era assim e realmente eu parei com isso. Eu passei a escutar. A minha mãe, ela falava muito comigo, ela falando, eu. Aí um dia, quando ela começou a falar, eu sentei. Aí ela falou, daqui a pouco ela fez. Você está me escutando? Mas isso foi impactante para mim, sabe? E a partir desse dia, nós começamos a conversar. E eu comecei a ouvir mesmo. Eu gosto de ouvir. Até hoje eu gosto muito de ouvir. As idosas também me ensinaram porque foi tudo junto, mais ou menos, né? Esse trabalho com a minha mãe e as idosas foi tudo junto. E as idosas, elas me ensinaram a ouvir. Porque às vezes quando eu olhava para elas, eu via uma carinha tão tristinha. Aí você chega perto,
pergunta o que está ouvindo e prepare os ouvidos, porque a gente ouve muita coisa, né? É o poder de ouvir. Outra coisa é o abraço, né? Você abraçar. E sem falar, o que mudou na minha vida é assim. Eu gostava de. Eu gosto de gente, né? E toda a vida eu gostei. Mas aí a turminha, aí saía, ia beber até quando acabava a bebida, não, né? Porque nunca acabou. Mas aí eu não era inconsequente. Eu bebi durante pouco tempo da minha vida. Mas foi o suficiente para eu saber que bebida comigo não dá. Quando eu comecei a ficar irresponsável com o meu trabalho, aí eu comecei a ver que estava tudo ruim. Uhum. Daí eu parei, de repente, eu parei de beber, parei de fumar, parei de ir para as farras, parei. Minha mãe não me reconheceu. A minha mãe não me reconheceu. Sabe, do jeito que eu era a vida toda, e de repente ela não me reconheceu, porque eu acredito que a minha mãe nunca seguiu o espiritismo, porque eu acho que ela pensava que não ia dar conta, porque eu mudei muito. Eu mudei demais. Eu mudei demais, viu? Essa mudança que o Espiritismo trouxe para você, junto com esse Deus apresentado de uma forma de amor e libertador, E amor. é uma mudança que não foi imposta, né? Porque o Espiritismo não Não, impõe. não, Né? Esse Deus impõe. Ele não não. impõe para que ele nos ame, a gente tenha que deixar disso, daquilo outro. É a gente mesmo que vai entendendo essas situações, é isso? É exatamente. Porque você vai assistindo palestras, por isso que é bom você assistir palestras, né? É bom você ouvir alguém falar de Jesus, porque quando você vai conhecendo, quando você vai lendo o Evangelho, você vai lendo o Livro dos Espíritos, você vai vendo o que você não quer mais para sua vida, né? E É é a sua uma coisa, consciência. é A sua consciência vai lhe dizendo. a consciência vai vendo o que está errado. É muito difícil, é complicado, mas você vai vendo, então eu sou desse jeito. O conhecer-se é muito difícil, né? Uhum. Porque para você fazer esse crescimento, essa reforma íntima, Uhum. ela não é fácil, não, porque você vai se conhecendo. Às vezes alguém dizia, você é desse jeito. Só não, você brigava tanto no mundo, de repente você se vê aquilo que as pessoas diziam, né? É verdade. Eu falo sempre, Deus, que um dos maiores problemas que nós enfrentamos e um dos maiores causadores do nosso sofrimento é a falta de nos conhecer. Porque quando a gente não se conhece, o outro diz que a gente é isso ou é aquilo, às vezes através de um xingamento, ou de um fuxico, de uma fofoca, e a gente se irrita, a gente perde o controle emocional e porque a gente não se conhece. Porque se a gente se conhecer, a gente sabe que a gente não é aquilo que o outro está dizendo. Bom, se o que o outro está dizendo realmente for uma verdade, aí, infelizmente, aceite os ratos, né? Mas se não for, então não tem por que você se irritar. Ele só está tendo uma visão errada de você e que não vai fazer diferença nenhuma. Não é assim? Exatamente. Exatamente. As pessoas costumam, né? Costumam colocar em você um defeito até delas. E quando você se conhece, ninguém consegue mais. É, Ninguém consegue. tem até uma frase que a gente escuta na doutrina espírita que diz assim: você só aponta o defeito do outro, que é aquilo que mais tem em você, né? É, Essa exatamente. eu É, estou equivocado. é equivocada mesmo, muito equivocada. Mas a gente sabe que quanto mais as pessoas atacam, é porque elas não sabem que ao fazerem isso é a elas mesmas que elas estão atacando, né? Verdade. É,
que quando você imputa a alguém uma culpa que ela não tem, que ela não carrega, é justamente a você que você está fazendo isso. E a gente precisa se conhecer para, inclusive, saber que, mesmo que eu ache que você é feio, eu não posso dizer a você que você é feio. Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade, né? Porque essas verdades absolutas que as pessoas andam jogando um na cara do outro, é tudo falta de conhecer Jesus. Eu já me achei bastante, viu? Para falar a verdade. Já me achei quando era mais jovem, mas depois que eu descobri que aquele velho ditado, beleza não põe mesa, e comecei a me conhecer também, me aceitar do jeito que eu sou, aí eu já não estou muito ligando para Mas você isso. é lindo. Não, você é lindo. Sai do nosso coração porque é a beleza externa, né? Com certeza, você é lindo. Deilza, me diga, como você lida com as incertezas inevitáveis da vida? Inevitáveis. Como você lida com isso? Uma perda de um ente querido, uma coisa que você queria muito e não deu certo, um projeto de vida, um sonho que até agora não se realizou. Como você lida com essas incertezas, com essas frustrações que não aconteceram? Eu procuro confiar, sabe? Eu tenho certeza, eu creio, eu tenho certeza que o comandante da minha vida é Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, dessa semana eu passei por um luto, né? Que eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu até falei para Maria, filha, hoje, que eu não sabia que essa pessoa tinha tanta importância na minha vida, assim. Porque a vida vai se desenrolando de uma forma, e você deixa de ver, você deixa de ligar, e você sabe. E quando acontece isso, que a pessoa desencarna, você diz, puxa vida, eu não sabia que era tão importante, que eu senti tanto, de tão importante que ela foi na minha Não vida. perca a sua linha de raciocínio, só para eu não perder. É, Veja como nós ainda temos essa dificuldade de saber a real importância que a pessoa tem enquanto ela está aqui. Geralmente só acontece mais quando a gente não tem mais fisicamente, não é? isso é. Eu senti muito isso, porque ela é filha do meu marido, que já desencarnou, né? Então, aí ele desencarnou, como ela é filha. Bom, as convenções, alguma coisa fez com que eu não a procurasse. Bom, mas deixa para lá. E aí, como eu estava dizendo, as frustrações de hoje, eu nem sei mais se são tantas, por eu ter essa confiança. Eu sei. Você sabe? lida com a cabeça erguida, né? Sabe? Porque quando você sabe quem é que comanda a sua vida, tá tudo certo, meu amigo. Tá tudo certo. Tudo acontece. Não deu certo agora, porque não era para ter acontecido. E assim, Quando a gente... Deilza, tem uma situação que acontece com muitos de nós, assim, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, um sofrimento, e a gente tentou resolver de todo jeito, a gente tentou resolver, mas não conseguiu. Aí o que a gente faz? A gente faz uma oração e diz assim, Senhor, a partir de hoje está nas tuas mãos, vai ser o que o Senhor quiser, o Senhor está no controle, não é? A gente faz isso. Aí quando termina a oração, a gente sente aquele alívio. É como se Deus pegou o nosso fardo, que estava pesado, e retirou. Aí 5 minutos depois que termina a oração,
você já começa a se lembrar do problema de novo, dizer assim, mas eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito daquele jeito. Ou seja, a gente entregou para quem poderia resolver, mas pela nossa falta de fé e paciência para esperar, a gente vai lá e pega com ele de volta o problema para tentar resolver do nosso jeito, não é? É verdade. É exatamente isso. A gente tem mania de entregar para Deus e depois tomar, né? A gente entrega, depois toma, porque Falta de fé, Deus, é isso? é, Ou é pouca fé? estão comemorando alguma coisa aqui. Você acha A gente que pensa é assim, pouca fé ou é falta de fé mesmo? é pouca fé, né? Não é falta não, é pouca não, é falta de fé mesmo. Porque a gente tem o hábito de querer resolver tudo. A gente sempre acha Só que sabe tomar as melhores decisões, né? é. Só que tem coisas que não depende só de você, né? Principalmente quando se trata de trabalho, não depende só de você. Você vai depender do cliente, do funcionário, do tempo, do material que você trabalha, tem que ser Depende de muita coisa, né? de muita coisa, É né? por isso que eu falo sempre, Deus, que a gente tem que colocar os nossos sucessos e as nossas vitórias, como também os nossos fracassos, sempre na nossa mão. Depende de nós, não depende do outro, né? Porque senão fica muito solto. Com Uhum. relação a essa questão do problema, logo dar uma boa noite para todo mundo que está entrando aí na live, pessoas aí que lhe conhecem, viu, que está mandando mensagens. Fernanda. Nessa ideia do sofrimento que a gente dá para Deus e pega de volta, e nessas dificuldades que a gente, é inevitável na vida, a gente tem sempre essas dificuldades. Eu sempre falo assim, tem uma mensagem que eu escrevi, acho que até fiz um vídeo sobre isso, que fala que se você saiu de casa, tentou de tudo, e passou o dia todo correndo e não conseguiu, vá para casa, durma e vá descansar sua mente, porque agora, se você fez sua parte e ainda não conseguiu, agora é com Deus para fazer a dele. Porque tudo que Deus quer, eu, na minha concepção de vida, acho que Deus só quer que a gente faça a nossa parte. Ele não vai fazer por nós a nossa parte. Ele está disposto a tudo para nos ajudar. Mas a nossa parte é nós que temos que fazer. Você É concorda? verdade. Concordo plenamente com isso. É assumindo as nossas responsabilidades, porque quando a gente. Na federação, sábado, nós tivemos um encontro que foi falando justamente sobre isso. Coisa boa. Foi muito bom, porque, tipo assim, escolha um sentimento. Aí, por exemplo, a raiva. Aí, quando é que você não tem raiva? Aí é quando alguém faz isso, quando isso dá certo, quando não sei o quê, mas não é sobre os outros, é sobre você, Nunca é. sabe? Nunca é sobre os outros, é sobre você. Porque se você tem paz, se você tem sobriedade, não é muita coisa que tira você do sério. Não importa o que o outro faça, né, Deus? Não importa, não importa. A gente vai para o Evangelho e vê aquela cena que Jesus deu a outra face. Né? Ele recebeu um tapa em uma e ele deu o outro lado. Tem várias versões, várias pessoas entendem de um jeito, e a gente entende a humildade do Cristo, mas eu também entendo que a mensagem ali, uma mensagem forte que tem naquela passagem, é nos dizendo que se você está no controle da sua vida, da sua mente, da sua existência, o mundo pode estar desabando. Do lado de fora, né? Você está ali centrado e você não perde a linha. Ou seja, porque a gente tem o conhecimento, mesmo que pouquinho ainda do Evangelho. Então, se vem alguém que precisa levantar a voz para poder fazer com que a gente entenda algo que ele queira, ele já perdeu no diálogo. Porque se precisou gritar,
é porque já perdeu. Então vai ser agora o controle que a gente tem de nós mesmos que vai decidir o rumo da conversa, né? Então É, esse controle emocional é muito importante. dar outra face para mim é não revidar, entendeu? Dar outra face é não revidar. Porque muitas vezes, quando alguém grita, diz um A, aí a gente já diz logo o alfabeto todo, né? Não É só não leva o revidar. desaforo para casa, né? Isso, não leve desaforo para casa. Isso foi o que a gente aprendeu, né? É verdade. E no Espiritismo a gente aprende totalmente o contrário, né? Me diga uma coisa, nessa sua vida aqui encarnada neste plano, neste exato momento, quais são os momentos que marcaram sua vida até agora, que você possa contar para nós aqui? De superação ou de realização, qual desses momentos que você possa contar? Olha só, que pergunta difícil. Agora você me pegou, você me abraçava. Você São as pegou suas respostas pesado. que vai te respirar. Você... Rapaz, já que só eu digo a você, meu irmão, que tem tanta coisa, sabe? Diga uma para nós. Mas um dos momentos que eu lembro até agora, que foi justamente que colocou os meus dois pés no chão assim, depois de tudo, foi o nascimento da minha neta, A cantora? a cantora. A cantora. Porque eu, eu, eu era sozinha. Eu era sozinha, largada no mundo. Eu tenho uma amiga que ela disse que eu era pardal. É porque eu perguntei por que pardal? Porque você bica aqui uma coisinha, bica ali, mas você não tem ninho, você não tem lugar. Tão interessante eu achei essa definição de mim. Mas a Maria Clara, ela botou os meus pés no chão. E eu passei a ter a Que minha lindo. família de novo, sabe? Uhum. Eu passei a ter para quem eu me preocupar de estar bem, eu me preocupar de ser uma boa avó, porque para mim ser avó é uma releitura de amar. Foi isso que eu aprendi. Então minha vida mudou muito quando Maria Clara nasceu, sabe? Eu tenho outro neto, Léo, que é o boy. E quando o boy chegou, eu já era bem melhor. Eu Maria já era uma pessoa bem melhor. Clara já tinha feito essa transformação. Já tinha feito a transformação. Graças a Deus. Para mim foi o momento mais impactante. Porque eu digo uma coisa a você. A gente, a gente a gente pensa que os filhos da gente é a coisa que a gente mais ama no mundo. Até ser vó, né? Até ser avó. Quando a gente é avó, cai tudo em terra. E a gente aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa, principalmente a não ser egoísta. Muita coisa eu aprendi com Maria Clara. Ela me ensinou muita coisa. Que Graças lindo. a Deus. Eu não, eu tenho. É porque tive ano passado. Ó, Maria Clara tá aí. Te amo, vó. Linda. Ah, Muito bem. Tá vendo aí, Maria Clara? Você foi o antes e o depois. Que legal. Veja só, eu tive uma avó que desencarnou com 102 anos, que eu falo que não, é o meu tesouro. Para mim, ela era, e eu nunca escondi isso, minha mãe sabe, e meu pai, quando estava aqui, também sabia, que eu nunca deixei isso escondido, que o amor que eu tinha pela minha avó sempre foi maior do que o amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe. E a minha avó era só uma, mas ela conseguia, o espaço maior do meu coração sempre foi dela, e assim, foi uma perca emocionalmente muito forte para mim, mas também entendendo que já tinha chegado o tempo, porque 102 anos, ela também já estava querendo ir, já não fazia mais sentido a vida
para ela aqui, mas essa ligação de vó, só estou contextualizando com essa história para dizer o quanto é lindo, né? Uma pessoinha do tamanho de nada que chega e transforma a nossa vida. Transforma a vida, é. Maria Clara agora já está cantando, É. já está grandona e é a transformação da vida da avó. Que lindo. Ainda é, pois é. Eu amo ser avó e sou avó de 2 netos, né? Que meus filhos são muito econômicos. Uhum. Mas, Jackson, eu já disse a eles 2 vezes e vou dizer aqui. Porque a gente não sabe quando vai. Eu disse a eles, olha, vocês podem ficar tristes durante um tempo. Mas depois que passar o luto, depois você, quando lembrar de mim, você sorria e seja feliz. Porque vocês são as coisas que me dão mais felicidade na minha vida. Vocês são o motivo de eu ser uma pessoa muito feliz. Muito bem. Depois de ver a avó, o meu olhar se transformou em olhar de amor. Eu não consigo ver um adolescente chamar de, como eu vejo por aí, porque é marginal. Não. Quando eu vejo um adolescente, eu abençoo. Coisa boa. Coisa boa. Seja quem for, eu abençoo. Se você pudesse mudar alguma coisa no passado, o que seria? E por quê? Uau! Foi o Rondeide que mandou eu fazer essa pergunta. Eu não acredito, não, porque ela fez isso. Foi a Rondeide. É minha amiga ela, viu? Tô brincando, Rondeide. Se eu pudesse mudar o meu passado... Se você pudesse mudar alguma coisa do seu passado, o que seria e por quê? Rondeide colocou, tô fora. Rapaz, só tem uma coisa no meu passado que é porque eu me separei e deixei os meus filhos com o pai. Olha aí. Se eu pudesse, eu mudaria, mas isso ainda é motivo para muito sentimento de culpa e eu ainda trabalho muito isso. É o passado que revolta todos os dias para nos trazer lembranças. Sempre que acontece alguma coisa, eu me lembro. Mas essa doutrina é tão libertadora que eu estou dizendo a mim há muito, eu sempre digo a mim que eu não sabia o que estava fazendo. Pois é. Porque atrás disso vem muita coisa. E ainda tem outra coisa, essa sua fala aí é muito bacana para dizer para todo mundo que está nos assistindo. Às vezes, esse apego e essa volta para o passado é o que está impedindo a gente viver o novo, né? Porque a vida está sempre nos empurrando para frente. Sempre, meu filho, sempre, sempre, sempre. E a pessoa a gente vai ficar só chorando pelo passado, porque eu errei. Não, a vida pois já passou, eu não posso mudar. Não. Posso mudar. E hoje eu sempre digo assim, que eu tenho um presente tão rico, sabe? Uhum. Só um momentinho aqui, Jackson, por favor. Léo, vai pegar a Clara. Viu? Eu tenho um presente tão rico, sabe? Que às vezes, quando eu quero me pegar no passado, eu não quero colocar isso, porque é muito injusto comigo. Doida. Sabe? É muito injusto comigo, porque é muita dor e eu não quero. Eu já visitei muito, eu não quero mais não, agora. Porque eu não posso mudar. Não dá. Não dá para mudar. Estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa. Está tão legal que a gente poderia conversar há bastante tempo, né? Sério? Me diga qual o legado que a Deilza vai deixar para quem ficar aqui depois que a Deilza partir. Eita! Só faz pergunta difícil. Boa noite, Rose. Minha irmã tá aí. Te amo, bebê. Rapaz, o legado. O meu legado é de você se transformar mesmo. Você pode mudar a sua vida. Você
pode transformar os seus dias em dias melhores. Você pode... Não é uma tarefa fácil, mas você pode assumir os seus BOs e só dessa forma você consegue modificar a sua vida. Enquanto você, eu sempre digo isso, enquanto você não assume os seus BOs, enquanto você não assume o que você faz, o que você diz, enquanto você não se respeitar, sabe? Enfrente seus Você não tem medos. dignidade. Hã? Aquela frase, enfrente os seus medos, né? Porque senão eles vão Enfrentar te os seus perseguir. medos. Vão. Muito E que você não se importe. Uma coisa que eu sempre digo, não se importe com a opinião dos outros, que não te ama. Eu acho que não é nem de ninguém, né, Deilza? Porque se você fizer, eles falam. Se você não fizer, também vão falar. É. Então, o importante é você ter aquela certeza de que você fez E deu o seu melhor. o que foi possível você fazer. É verdade. O seu melhor sempre. Eu sempre gosto de refletir sobre isso. E às vezes eu acho que eu sou meio louco. Porque a gente que toca alguma músicazinha, nem cantor mas assim, acho que fica viajando muito no tempo. Aí eu fico pensando assim, me imaginando, sabe? Daqui a um tempo, numa cadeirinha de balanço, os netos correndo de um lado e para o outro, e você se balançando. Mas é nesse exato momento, Deus, que eu já me vejo no futuro e eu quero estar com a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude. O melhor que você pôde. E foi uma pessoa decente, uma pessoa honesta, com você mesma. Com você mesmo. Você precisa ser honesto com você mesmo. Porque você sendo uma pessoa decente e honesto, você consegue fazer com que as pessoas lhe respeitem. Se Verdade. respeitando, você vai fazer com que as pessoas se respeitem. E Conquista, isso né? é conquista. Isso é conquista. De você dizer para todo mundo que ama Deus e as pessoas verem no seu comportamento que você realmente ama Deus. Que ama Deus é comportamento, sabe? Para você dizer assim, porque Deus faz isso e aquilo, porque Deus não sei o quê. E faz em você? Você precisa ser esse instrumento. Verdade. Deusa, todos os dias nós somos outra pessoa. Todos os dias. Quando a gente acorda, um novo mundo se abre, uma nova pessoa renasce. Qual é o propósito da Deusa hoje? Propósito de vida. Qual o seu maior propósito de vida hoje? Eu estou... Eu tinha, por conta a minha preciosidade chegou. É por conta... Olha a cara da avó coruja quando a neta chegou, tá vendo? Viu? Aí, por conta de minha vida... Aí, agora, Jackson, eu voltei a me dedicar à casa espírita, sabe? Eu agora voltei. Eu sempre gostei disso, mas aí agora eu voltei. E o meu propósito é falar para as pessoas que estão sofrendo hoje que Deus as ama. Tudo vai dar certo. Tudo se ajeita, tudo vai se arrumar. É só ter confiança. Espera e tem confiança que vai dar certo. Tudo Essa passa. frase, essa frase é o que me faz todo dia acordar e vencer todos os dias. Vai dar certo. Vai dar certo. Dependendo, Sempre dá. mesmo que eu termine o dia chorando, ou alegre, ou sorrindo, vai dar certo. Vai dar certo. Sempre dá. Sempre dá. Deusa, vamos para a penúltima pergunta, depois a gente Não, faz você disse que era a última, meu amigo. Não, é a penúltima. Penúltima, depois a gente tem uma música e depois a última pergunta.
Deilza encontrasse com o Cristo, face a face, o que Deilza perguntaria ou falaria? Qual era a reação da Deilza? Imagine o carpinteiro, o galileu, aquele homem simples que fez tanto por nós, que deu tantos exemplos, está agora na sua frente, à espera de uma pergunta ou de um comentário. Qual seria esse? Eu só abraçava. Um abraço diz muito. Só. Só abraçar. Só abraçava. E tenho certeza que eu chorava muito. Mas eu só abraçava. Porque a vida é muita. A vida, ela tem muitas respostas. Uhum. Verdade. A vida, ela é carregada de exemplos e de respostas. Sabe? Quando você diz assim, Jesus, fazei de mim um instrumento do teu amor. E você se abre para isso, acontece coisas assim tão simples, tão corriqueira, depois você diz assim, ai, meu pai, sabe? Aí você pensa, eu pedi uma resposta e a resposta vem automaticamente. Eu sempre costumo dizer que os meus amigos, um bocado deles são fofoqueiros. Tem muito fofoqueiro. Mas eles estão sempre para aqui, para a gente. Então, perante Jesus, eu só abraçava. Boa resposta. Boa resposta. Cada um aí faz sua reflexão. Meu amigo Rafa está aqui pedindo oração pelo filho dele que está internado. Vamos orar, meu irmão. Vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo. De Deus. Vamos cantar, depois a gente volta e faz a última pergunta. Tem uma música que eu sempre canto e acho que essa foi a música que eu cantei aí quando eu fui a primeira vez no Bezerro. E até hoje, quando as pessoas estão tocando essa música aí, que eu não estou, você